Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos abrir em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versos 22 ao 25. Diz-nos assim a palavra de Deus: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Irmãos, Tiago, ele inicia a sua epístola com vários conselhos úteis à vida cristã. O seu propósito é fortalecer os cristãos contra as dificuldades da fé e da vida cristã. Tanto que ele emprega várias vezes a expressão perseverança, que é o ato de suportar, com paciência os males, as aflições. Tiago entende também que se formos sábios, muitos dos nossos problemas, serão resolvidos. Portanto, se nos falta sabedoria, o conselho é: peçam a Deus, que está no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da sabedoria. Dos versos 13 ao 15, nos é revelado a origem do pecado. Que o pecado ele não se originou em Deus, porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, como diz o verso 13. E é importante lembrar também, irmãos, que há uma enorme diferença entre provar e tentar, Deus prova o seu povo. Isso é claro em várias outras passagens. Mas Deus, ele jamais tenta alguém no sentido de levá-lo a pecar, Então está claro aqui que o homem, ele peca porque é pecador, Porque ele é atraído pela própria cobiça, como diz o verso 14. Tem uma famosa frase do R.C. Sproul, que ele diz: não somos pecadores porque pecamos, Pecamos porque somos pecadores, É interessante. Aí dos versos 16 ao 18, o autor ele traz um contraste, que tudo que é bom e perfeito, ele vem de Deus. Que Deus é o Pai das luzes. Ele usa essa expressão no verso 17. Então Deus é o Criador de toda a luz. E foi do querer deste Deus soberano e Criador de toda boa dádiva nos gerar pela palavra da verdade e nos transformar em novas criaturas, como diz o verso 18. Portanto, toda boa dádiva, ela vem de Deus, e a maior dádiva de todas é o novo nascimento através da palavra da verdade, ou seja, o Evangelho. E a partir do verso 19, irmãos, parece-nos que Tiago ele muda para um novo tópico, falando sobre a ira, e que a ira do homem ela não produz a justiça de Deus, como diz o verso 19, ou no verso 20. E então, sendo assim,
deveríamos tomar cuidado com o falar inadequado e sermos mais ouvintes do que falantes irados. E ele retoma o assunto no verso 26, destacando que se somos religiosos, como dizemos ser, né, devemos refrear a nossa língua, ou seja, tomar cuidado com o que falamos nos momentos de ira. E no verso 21, Tiago ele começa a falar sobre a palavra que ele mencionou no verso 18. E a partir do verso 22, Tiago diz que devemos viver de acordo com esta palavra, porque, como ele disse no verso 21, esta palavra ela foi implantada em nós, no nosso coração, e ela tem poder para nos salvar. Só escapou aqui, irmãos. E, então, apesar da aparente mudança, né, de assunto, o ser praticante da palavra e não somente ouvinte está ligado ao novo nascimento, que vem através da palavra de Deus, do verso 18. E há uma exortação de Tiago, né, para que os cristãos evitassem o tipo de comportamento associado com a vida antiga, já que nasceram de novo. E porque os cristãos que verdadeiramente eles foram gerados, eles demonstram que a palavra os transformou. E isto não somente através do vir aos cultos, ouvir a palavra, né, mas através da prática constante. Tiago dá uma explicação detalhada nos versos que lemos. Então, do verso 22 até o final, o verso 27, há uma preocupação pastoral de Tiago, né? Porque por mais importante que seja a aceitação mental da palavra, ela não terá sido verdadeiramente recebida, a menos que seja colocado em prática. Então, aqueles que deixam de praticar a palavra, que são somente ouvintes, eles são culpados de uma autoilusão perigosa, que é achar que estão certos diante de Deus, já que frequentam, né, regularmente os cultos, não faltam nos estudos bíblicos, ou seja, né, estão sempre ouvindo a palavra. Mas, segundo Tiago, quando agimos assim, achando que isso já é o suficiente, né, estamos enganando a nós mesmos, como diz o verso 22. Irmãos, a palavra de Deus ela não pode ser dividida em partes. Se alguém quer os benefícios salvíficos da palavra, também tem de abraçá-la, né, como um guia para a nossa vida. O ouvir, ele tem que caminhar juntos. O ouvir, né, e praticar tem que caminhar juntos, né? O ouvir, ele tem que ser acompanhado pela obediência. E no versos 22 ao 25, Tiago, ele faz uma alegoria, né? Então, por meio de uma alegoria, ele desenvolve o contraste entre a pessoa que apenas ouve a palavra, o ouvinte negligente, né, dito por ele, e aquela que ouve e lhe presta obediência. Aquele que apenas ouve é comparado com alguém que contempla no espelho o seu rosto natural, mas que se esquece rapidamente daquilo que viu. O praticante da palavra, né, por outro lado, ele olha para a lei perfeita, né, como diz o verso 25, a lei da liberdade, e persevera. Ou seja, ele é o oposto, né? Ele é um operoso praticante, como diz o verso 25. Então, o que sugere que ele continua a praticar a palavra ou a contemplá-la diante do espelho. Tiago está ilustrando que a Escritura ela é um espelho que revela o nosso verdadeiro caráter. E aquele que é somente ouvinte é como a pessoa que se olha no espelho, mas não tem efeito duradouro. Você já se olhou no espelho hoje, irmãos? Provavelmente sim, né? Mas você vai precisar olhar novamente, para não se esquecer de como você é. E então, diante disso, né, surge a pergunta:
Temos praticado a palavra de Deus ou apenas contemplado ela? Como se a palavra ela fosse apenas fonte de conhecimento cognitivo, sabe, uma aceitação mental, né? Uma palavra boa, muito boa. E fica só por isso, irmãos, a gente se torna só ouvintes, né? Então, o estudo bíblico, irmãos, a EBD, o sermão pregado, ele não deve ser só uma boa aula, somente um amontoado de informações que faz com que a gente aprenda um pouco mais, tá? Que faz com que nós saiamos do culto conhecendo um pouco mais. Se estas informações adquiridas elas não forem colocadas em prática, ela não passa de engano, como diz Tiago. Então não pode ser somente um ritual, irmãos, porque o ritual, depois de aprendido, ele passa a ser feito automaticamente. E não é somente uma cerimônia que a gente vem aqui realizar, irmãos, que consequentemente ele vira uma espécie de tradição, né? E no fim só faz com que estejamos aqui todo domingo porque virou costume, porque eu tenho que estar aqui. A palavra ela tem que atingir, né? Nossa mente, a nossa vontade e a nossa ação. Esta é a lei perfeita, que é o Evangelho, né? Essa lei perfeita é o que nos traz liberdade, porque ela mostra de fato o que somos e o que precisamos fazer. É o espelho que precisamos enxergar, né? As nossas imperfeições. O rosto natural, né? Como diz Tiago. E qual é o rosto natural? É aquele sem adorno, sem maquiagem, sem máscaras. Este é o rosto natural. Por isso, então, é chamado por Tiago de lei da liberdade, porque me liberta das falsas percepções que eu tenho de mim mesmo. A nossa caminhada cristã, irmãos, depende da submissão e da relação contínua com a palavra de Deus. É ouvir, praticar e prosseguir. E o prosseguir nada mais é do que perseverar, né? Então, consequentemente, eu vou ser bem-aventurado no falar, no ouvir e no lidar com a ira, refreando a minha língua. Como diz o final do verso 25, né? Esse será bem-aventurado no que realizar. E na alegoria do autor, a palavra praticada ela é como um espelho que eu carrego no bolso. E a todo momento eu estou olhando para o meu rosto natural. Sendo assim, eu não fico projetando uma ideia de que eu sou perfeito, porque o espelho me mostra as minhas imperfeições, né? E não precisa ninguém vir a mim e dizer, tem uma sujeirinha aí no seu dente, né? Tem uma mancha aí no seu rosto. Não, porque eu sei que não tem, porque eu estou me olhando no espelho. Então não precisa também ninguém vir dizer, irmãos, o que você está fazendo é pecado, viu? Muda esse comportamento aí, não, porque a prática da palavra é como um olhar-se no espelho. Então, ela está mostrando as minhas imperfeições e eu vou corrigindo elas. Não precisa que outra pessoa venha apontar isso, né? A palavra, ela já diz isso. E a prática dela, constante, né? Faz com que eu corrija essas minhas imperfeições. E Tiago, ele conclui nos versos 26 e 27, que os cristãos, né, que professam uma religião pura, consequentemente eles irão imitar o seu pai, porque Deus ele é o pai dos órfãos, né, e defensor das viúvas, como diz Salmo 68:5. Então Tiago ele afirma que o verdadeiro teste de qualquer confissão religiosa não é só um ritual externo de adoração. Não é somente vir à igreja e ouvir. Não, irmãos, a verdadeira prova de uma religião pura e sem mácula, como diz o verso 27, é a obediência. Ou seja, a prática. Porque sem ela, né, a religião ela é vã, vazia, é inútil, infrutífera. Mas, para encerrar, irmãos, que tenhamos a palavra no coração. Porque foi isso que o salmista disse, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Então, que venhamos guardar a palavra no coração, mas que acima disso, venhamos colocá-la em ação.
Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração? Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é a nossa lei perfeita, ela é a lei da liberdade, porque nos liberta, Senhor, das falsas percepções que o mundo tem sobre os homens, que nós temos de nós mesmos. Ela mostra quem somos, pecadores que precisam da Tua graça constante. Portanto, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a ser sábios, não sermos somente ouvintes, negligentes, mas operoso praticante, para sermos bem-aventurados no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso proceder, para que tudo isso resulte na Tua glória, Senhor. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.